Você já parou para sentir a solidão que insiste em bater à porta, mesmo depois de ter feito a escolha mais corajosa, a de despertar? Esse é o enigma. Começamos a jornada de autoconhecimento com a esperança de que o vibrar alto ou a paz conquistada iriam, magicamente, atrair apenas a felicidade e o entendimento. Mas a realidade que se impõe é mais crua. O seu crescimento gera isolamento, conflito familiar e o julgamento silencioso de quem você amava. O despertar, muitas vezes, não te traz para um banquete, mas sim para o deserto de uma nova clareza. Essa dor silenciosa é a pergunta que muitos de nós carregamos. Será que o meu crescimento, no fundo, é uma traição? O medo de evoluir, de sair do ciclo de repetição, está ligado a uma lealdade invisível e inconsciente ao sistema, aos padrões antigos, aos relacionamentos tóxicos. Seu corpo, seu coração e sua alma ainda carregam o peso da culpa, por se atrever a ser diferente e a reivindicar uma vida mais autêntica. No entanto, o ódio ou a rejeição que você atrai não são um erro da sua frequência, mas sim a prova do seu alinhamento. É aqui que a sabedoria de Cláudio Naranjo nos convida a mudar a lente. Imagine-se como um farol. A luz do farol por si só não agride, não tem a intenção de ferir. Ela apenas existe. Mas ao existir em sua plenitude, ela revela com clareza brutal as sombras, a escuridão e o ego adormecido de quem se recusa a olhar para si. Sua luz expõe a fixação de caráter e a cegueira daqueles que preferem a segurança da escuridão. O ódio, portanto, não é pessoal. É apenas a reatividade do outro, a sua nova e inabalável coerência neuroemocional. Pense em como Daniel Goleman explora a inteligência emocional. Sua capacidade de autorregulação, de não se deixar arrastar pelo caos, é percebida como uma ameaça de controle ou frieza por quem só consegue operar na reatividade e na dissonância de frequências. Seu brilho é, na verdade, uma ameaça ao caos que sustenta a identidade deles. É hora de você parar de se encolher. Não vamos aqui apenas falar sobre o problema, mas decifrar, juntos, a neurobiologia da inveja e do ataque. Você vai entender por que certas dores insistem em voltar. E mais importante, vamos armar sua blindagem energética, não com escudos de defesa, mas com a completa presença em si mesmo, que é a verdadeira frequência de cura. Sua cura não é um luxo, é um farol, e é um caminho de volta para si mesmo, reequilibrando sua energia e atraindo a vida que você realmente merece. O erro invisível que cometemos e que nos faz sofrer é achar que o ódio e a rejeição que brotam ao nosso redor são direcionados a nós como pessoas. É uma ilusão confortável, pois nos permite assumir o papel de vítima. Mas, na verdade, essa hostilidade é apenas a reatividade programada do cérebro social, que detecta em você uma deserção do bando. Sua nova forma de ser, sua coerência recém-adquirida, não é vista como evolução. É vista como uma anomalia dentro do sistema que eles conhecem e dependem para se sentir seguros. O fator silencioso que sabota sua frequência é quase instintivo. O sistema de neurônios espelho do outro está em alarme constante. Sua calma e sua não reação, que são sinais de coerência emocional interna, anulam o padrão de resposta caótico que o cérebro alheio está acostumado a receber de você. Essa quebra de padrão gera uma aversão quase física no outro. É a dissonância de frequências neuroemocionais em ação. A sua paz incomoda, porque ela exige que o outro olhe para o próprio desarranjo interno. Neste caminho, devemos ter um cuidado especial com a armadilha do cortisol. A tentativa instintiva de se defender do ódio, de provar que você está certo ou de anular o ataque, faz com que você caia exatamente no mesmo ciclo vibracional que você havia se esforçado tanto para deixar. O corpo emocional do atacante, querendo manter o status quo de conflito, busca sincronizar-se com o seu, elevando sua ansiedade para arrastá-lo de volta à frequência dissonante da qual você está fugindo. A cura, como sabemos, é um realinhamento energético. E a blindagem que buscamos não é um muro que isola, mas sim a estabilidade interna que torna a contaminação impossível. O seu novo estado de ser é para o sistema antigo uma deserção, e o cérebro coletivo reage a qualquer deserção com medo
e, frequentemente, com ataque, tentando forçar o retorno ao padrão conhecido. É preciso se manter firme, compreendendo que essa reação é a dor deles e não a sua verdade. A maior parte das pessoas que nos observa, ao presenciar nosso avanço espiritual e emocional, alimenta um mito perigoso sobre o que estamos vivendo. O mito é que o nosso despertar nos tornou de alguma forma superiores ou melhores, e que o ódio que recebemos é inveja pura pelo que alcançamos de forma isolada. Isso é um desvio da verdade mais profunda. O problema não está primariamente no que você diz sobre sua nova vida, mas no que o seu campo de energia sutilmente demonstra a cada respiração sua. O despertar autêntico, aquele que ressoa na alma, expõe como um raio-x a performance dos outros, a máscara que eles usam para se sentir seguros no antigo padrão. Esse fenômeno pode ser traduzido como o efeito Pigmalião invertido. Quando você se transforma, quando você cura feridas profundas e muda sua frequência, você projeta de maneira inconsciente e não verbal a expectativa de que o outro também pode e deve mudar. Essa projeção de potencial, mesmo que não dita, é sentida pelo ego alheio como um julgamento insuportável. A alma deles está sendo confrontada com a possibilidade de que estão vivendo abaixo da própria capacidade, e a defesa mais imediata é atacar o mensageiro. Uma analogia inteligente pode ser feita com um espelho. O indivíduo que ainda está na sombra é como um espelho rachado, que reflete apenas fragmentos de si mesmo e vive na negação desses cacos. Você, em seu processo, torna-se o espelho que foi reparado e agora reflete a imagem inteira, completa, com suas luzes e suas imperfeições. A reação do outro não é contra você, é a incapacidade de encarar a totalidade da sua própria imagem refletida na sua coerência. É mais fácil quebrar o espelho do que aceitar a totalidade de si mesmo. Portanto, a dor de se sentir julgado é a dor de ser o catalisador para a autoobservação do outro. Seu campo energético está vibrando em uma nova ordem, e essa ordem expõe o desordem daquele que ainda não se permitiu esse mergulho interior. É a resistência à própria sombra alheia que se manifesta como ódio a você. Eu me lembro do dia em que parei completamente de me explicar para aqueles que não estavam prontos para entender. Esse momento foi o ápice de uma compreensão profunda sobre a lei da ressonância e a neurociência espiritual. O ódio, a crítica ou o boicote que chega até nós no fundo é apenas a resistência do sistema alheio à coerência que se estabeleceu em nosso campo. É a força que se opõe ao alinhamento que você finalmente alcançou. Muitos acreditam que o despertar é apenas uma intenção elevada, um desejo de vibrar alto, mas a verdade é que o silêncio não reativo pode ser um campo de força infinitamente mais poderoso. Quando não oferecemos um ponto de ancoragem, quando não damos ao atacante o combustível da nossa ansiedade ou da nossa raiva, a energia da hostilidade não tem para onde ir. Ela simplesmente se dissipa no vazio que você criou com a sua presença centrada. Podemos nos enxergar como um mastro de navio em um mar revolto. O mastro, que representa a sua essência, está estável, enraizado, firme. A raiva, o julgamento, a frustração dos outros são apenas as ondas violentas que batem ao redor, o medo da travessia que eles sentem. O mastro não se abala porque a sua base, a sua paz interior inabalável, não depende da calmaria do mar exterior. A sua frequência de cura não é atraída por eles. Ela simplesmente existe em uma ressonância diferente, e essa diferença é o que gera a fricção. Quando você vibra em alinhamento com sua alma, você rompe os pactos energéticos subconscientes de sofrer junto, de anular a si mesmo para pertencer. Essa quebra de pacto é o que causa o ruído no sistema de quem ainda depende do seu sofrimento para se sentir parte de algo. A dissonância é sonora, é energética e é sentida como ataque. O que eles não suportam é a sua liberdade vibracional. É fundamental compreender que o ódio que se manifesta ao seu redor é um sintoma, nunca a causa primária do conflito. O erro está em se debruçar sobre esse sintoma e se deixar abalar. Aquele que ataca está, na maioria das vezes, projetando em você o potencial não realizado ou a sombra que ele sufoca em sua própria essência. Não seja como aquele que se encolhe diante do ataque,
pois ao fazer isso, você valida a projeção do outro. A analogia de Cláudio Naranjo sobre as fixações do caráter nos oferece uma luz aqui. O ódio, a crítica ácida ou a rejeição são o reflexo direto da própria fixação do agressor. Se, por exemplo, você se libertou de uma necessidade extrema de controle ou de uma avareza emocional, pensando na estrutura dos tipos do eneagrama, isso se torna insuportável para quem utiliza essa mesma fixação como eixo de sua identidade. O que incomoda não é você, mas a liberdade que você representa em relação àquilo que aprisiona o outro. E aqui, precisamos ter cautela com o uso superficial de certas expressões espirituais, como o famoso apelo para ser luz. Ser luz, no sentido profundo da cura da alma, é aceitar que a sua claridade recém-adquirida irá inevitavelmente iluminar a sujeira, o padrão não resolvido que o outro esconde sob camadas de negação. Essa revelação, essa exposição forçada da sombra alheia, é intrinsecamente dolorosa para quem ainda não integrou essa parte de si. A hostilidade é o luto deles pela própria incapacidade de encarar o que você já começou a encarar. O ódio é a defesa do ego contra a verdade que você encarna. Existe um erro invisível que muitos de nós cometemos, e ele se torna o seu maior ponto de vulnerabilidade. Buscar a validação do grupo ou dos laços que você, em sua essência, já superou. A necessidade de provar que você está bem, que evoluiu ou que merece aceitação, é um vício social. Você está buscando a ocitocina, o neurotransmissor do apego e do reconhecimento social, naquele mesmo ambiente que o estava adoecendo. Esse vício o torna, infelizmente, vulnerável ao ataque, à rejeição e até mesmo ao gaslighting espiritual, onde tentam fazer você duvidar da sua própria clareza. Para que a cura seja sustentável, é preciso desenvolver o desapego sereno. O seu novo sistema de recompensa não pode depender do externo. A sua autovalidação, que é alimentada pela serotonina e pela coerência interna, precisa se tornar o seu porto seguro. É diminuir de forma consciente a necessidade da aprovação alheia. O seu despertar só atrai ódio enquanto você ainda carrega, mesmo que minimamente, a energia do pedido de aceitação. Essa energia é um ímã sutil para a crítica. O fator-chave é a quebra de expectativa mais profunda. O ódio se torna irrelevante no momento em que você se torna a sua própria fonte de energia e de recompensa emocional. Quando você deixa de pedir, de esperar ou de precisar, você anula o poder que o outro tem de ferir a sua frequência. A sua força não reside em lutar contra o ódio, mas em se tornar tão inteiro que a hostilidade alheia não encontra em você nada que possa contaminar. A verdadeira blindagem não é um escudo de força, mas um método simples de 3 etapas para transmutar o ataque em força interior, um ritual diário que realinha sua frequência. O primeiro pilar é o reconhecimento neuroemocional. O ataque, a crítica ou a hostilidade chegam até você carregados de uma energia emocional alheia. Para não absorvê-la, você precisa nomear a emoção do atacante: medo, raiva ou inveja. Ao nomear a energia, você a despersonaliza, separando-a de si e afirmando internamente: isso não é meu, é a projeção da frustração dele ou dela. O segundo pilar é o foco no locus de controle interno. A blindagem não reside no que você faz externamente, mas na sua capacidade de trazer a atenção de volta para o seu corpo e para o seu campo energético. Cláudio Naranjo nos guia à prática do auto-observar-se. A blindagem é a completa e inabalável presença em si mesmo. É o enraizamento da sua consciência no agora, onde a energia reativa do outro não tem permissão para entrar, pois você já está ocupando todo o seu espaço interior com sua própria presença. Por fim, o terceiro pilar é a devolução silenciosa. Trata-se de devolver a energia sem reagir com a mesma moeda. Essa devolução se manifesta no silêncio não reativo, na atitude de quem estabelece um limite claro sem se sentir culpado, e na compaixão, sem a armadilha da pena, pela fixação do outro. Você não luta contra a sombra alheia, você apenas se mantém firme na sua luz, e o ataque perde a sua ancoragem, transformando-se em mero ruído na sua jornada de alma.
O segredo para manter a coerência emocional em face da hostilidade não é, como se prega superficialmente, a busca incessante pela positividade forçada. É, na verdade, a capacidade madura de integrar as sombras, tanto aquelas que você reconheceu em si mesmo, quanto aquelas que lhe são projetadas, sem se identificar com elas. A integração é a chave que Naranjo nos aponta. Reconhecer a escuridão sem se tornar a escuridão. Para transmutar a ansiedade em uma intenção verdadeiramente elevada, é preciso mudar o modelo mental. A ansiedade que sentimos diante do conflito é muitas vezes energia de controle presa. É o esforço do ego para manipular um resultado que está fora do seu domínio. A verdadeira coerência é a liberação dessa energia de volta ao fluxo do presente. É retirar a urgência de controlar o futuro e a reação do outro, ancorando-se no agora. Neste ponto, podemos aprender profundamente com o que a natureza nos ensina sobre a paciência vibracional. Uma árvore não perde seu tempo justificando-se para o vento que a açoita ou para a tempestade que a ameaça. A resposta da árvore não é confrontar, é aprofundar-se na terra. A sua resposta, diante da energia dissonante, deve ser esse enraizamento. É aprofundar sua conexão com a sua essência, com a sua verdade interna, e não se desgastar em confrontações desnecessárias. A sua estabilidade é a sua meditação mais potente, um lembrete silencioso de que o seu centro não está no campo de batalha externo, mas no seu templo interno. Existe um ponto de cegueira nas relações que impede a maioria das pessoas de resolver esse problema da hostilidade externa. A confusão entre o estabelecimento de limites e a rigidez emocional. O que a alma pede é a ação masculina sábia, que é dizer não sem culpa, desenhar o limite com clareza. Mas muitos, por trauma, acabam caindo na defesa feminina ferida, que é o isolamento, a insensibilidade ou a rigidez como forma de se proteger. O equilíbrio é o que cura. A aplicação direta na vida cotidiana exige que você use o que há de melhor em ambas as energias. A energia feminina ensina o acolhimento, a aceitação da raiva alheia como parte do processo que eles precisam viver, sem absorvê-la. Mas essa aceitação deve ser aliada à energia masculina, que estabelece um limite claro e inegociável, livre de culpa ou da necessidade de justificação. A verdadeira paz e o reencontro com a família ou com velhos amigos só é possível depois que você desativa completamente a necessidade de provar a sua evolução para eles. A história de quem perdeu tudo para se encontrar ensina que o respeito não se exige. Ele se manifesta a partir da sua integridade. Você não precisa de permissão para ser quem você é. A sua coerência é o limite mais sagrado que você pode estabelecer. O erro fatal que muitos cometem sem sequer perceber é, na verdade, uma forma velada de autossabotagem inconsciente. É o ato de, após um grande avanço, diminuir a própria luz para se sentir seguro e, ironicamente, aceito dentro dos velhos padrões. Você começa a vibrar novamente no medo, no modo de escassez ou no papel de vítima, apenas para evitar o próximo ataque. É a falsa segurança da prisão conhecida em detrimento da liberdade perigosa da autenticidade plena. Existem sinais sutis de que sua frequência vibracional está desalinhada, traindo seu despertar. Um deles é quando você se pega utilizando as mesmas frases clichês de quem o atacava ou julgava. É quando você tenta se encaixar no mínimo existencial de aceitação social, evitando o conflito ao custo de silenciar a verdade que você conquistou. Isso é a frequência da autoanulação disfarçada de humildade. Pense no fogo e no carvão. O fogo de um único carvão se apaga rapidamente quando misturado a uma multidão de cinzas frias. Mas se você se tornar a chama inabalável, aquela que arde com sua própria energia intrínseca, a multidão terá que tomar uma decisão. Ou eles se aproximam para se aquecer, absorvendo sua luz e energia, ou eles precisam se afastar para não serem queimados pela intensidade da sua coerência. A escolha deles, não a sua, define a distância. A sua coerência é a sua proteção. Chegamos à síntese final desta jornada sobre o despertar e a rejeição. É preciso entender que o ódio que você atrai
é apenas o custo do aluguel de quem conseguiu sair do inferno do próprio ego. A rejeição que o atinge é o mapa que mostra com precisão dolorosa o quão longe você foi do ponto de aprisionamento antigo. O teste simples, o termômetro para saber se você está no caminho certo, é este. Se a sua paz interior não depende mais da reação ou da não reação do outro, então você venceu o jogo da projeção. A analogia final de Cláudio Naranjo ressoa aqui com força. O homem autêntico é aquele que transcende sua própria fixação, o seu ego e o auto-engano que sustentava sua velha identidade. O despertar é, em essência, a morte desse ego, e a reação agressiva ou o julgamento que você enfrenta é o luto que as pessoas ao redor não querem fazer pela perda da versão de você que elas conheciam e controlavam. Para finalizar com a blindagem de Gabor Maté em mente, lembre-se que sua cura é o maior ato de rebeldia compassiva. Não se desculpe por sua integridade recém-conquistada. O ódio é apenas o espelho do trauma não curado no outro, e ele não define a sua verdade. O comando de ativação para a sua jornada daqui para frente é este: use a hostilidade alheia, quando ela chegar, como o feedback definitivo de que você está rompendo os antigos pactos de submissão e medo. Deixe a performance de agradar e abrace a coerência de ser quem você realmente é. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz inabalável que você busca reside fundamentalmente na coerência vibracional de ser quem você realmente é, sem reservas.